Jornal da EP, porque informação é tudo de bom. Estamos aí com a transmissão pelo YouTube e Facebook normalizada. Então você pode voltar lá para o nosso YouTube, que a gente já normalizou a transmissão, e a gente segue por aqui também às 9 horas e 16 minutos. Será que é possível contato com o doutor Abelardo, que estava marcado aí por volta das 9 horas, Madá? A gente talvez já possa fazer esse contato com o secretário da Saúde de Araraquara para... que a secretaria responda aí algumas questões da nossa audiência, ele possa aí falar quais são as suas prioridades para essa pasta tão importante que a população realmente sente quando o serviço não é bem realizado. 9h16, Madá. Porque a pauta foi estabelecida porque uma decisão causa reação. Saúde suspende horário estendido nas unidades básicas de saúde. Não foi estendido pela atual administração, não foi cortado pela atual administração. Então, como a prefeitura tinha que cortar as horas extras no final do governo Edinho, então o serviço foi suspenso. Agora o pessoal está falando, olha, isso não pode ser suspenso porque traz um benefício enorme. Você vai ver o depoimento da moça, né? E na mesma área, moradores sentem falta de pediatria, do pediatra. Saúde não conseguiu repor profissional após a aposentadoria. Então, assim que tiver preparado, a gente vai bater um papo com o doutor Abelardo a respeito dessas questões, que são questões pontuais e que precisam ser realmente delineadas. Agora, porque o doutor Abelardo já está aqui na linha, vamos ver se a comunicação está estabilizada, né? Porque passamos por momentos de quase 40 minutos aí com a conexão oscilando bastante. Doutor Abelardo, bom dia para o senhor, doutor Abelardo Andrade, que é o novo secretário de Saúde. Doutor Abelardo, nós pedimos entrevista com o senhor porque o governo passado, Edinho Silva, decidiu suspender o horário estendido nas unidades básicas de saúde. E essa suspensão causou reação. O senhor vai até ouvir um áudio, tá bom? Lucas, coloca o áudio da ouvinte falando, doutor Abelardo já dá uma resposta, não ao nosso programa, já dá uma resposta ao ouvinte e às pessoas que começaram a telefonar, começaram a se comunicar com o nosso programa. Coloca o áudio, doutor Abelardo, ouvir, vai lá. Bom dia, equipe. Bom dia, Lucas. Gostaria de saber por que foi tirado o atendimento estendido dos postinhos de saúde. Toda quinta-feira tinha atendimento até às 20 horas, agora foi tirado. Era um benefício para a gente que trabalha. Não precisava faltar do trabalho para pegar receita de medicamento contínuo ou fazer uma consulta sem ficar o dia todo esperando na triagem. Bom, então ela continua falando, né, das dificuldades e os benefícios, né, que esse horário estendido dá. Doutor Abelardo, bom dia. O senhor acha que é possível voltar com o horário estendido? Não é possível? Qual que é a visão do senhor diante desse quadro? Bom dia. Bom dia, Madalena. Bom dia aos ouvintes. A gente assumiu há 2 semanas, né, a Secretaria da Saúde, e eu estou fazendo vários levantamentos. Eu não sei porque foi cortado esse atendimento estendido pelo governo anterior, mas eu penso que é pela baixa demanda no horário noturno. As informações que eu recebi até agora é que poucas pessoas procuram. Eu pedi um levantamento para verificar e vamos resolver o que fazer. Acredito também que foi pelo exagero de horas extras que estavam gerando por conta de médico, de enfermagem, segurança e os funcionários outros que têm que atender no posto. Bom, é claro que todas as pessoas gostam de ter horário estendido porque tem essa possibilidade de trabalhar até 6 da tarde, como a senhora disse, né, que ela vai buscar uma receita sempre. Até agora o doutor Abelardo está dizendo que talvez o movimento não justifique ter um horário estendido, né? Esse atendimento era pleno, doutor Abelardo? Não sei se o senhor já conseguiu levantar essa informação, ou seja, o posto abria com o médico fazendo consulta, com a enfermagem aplicando vacina, ou era só para serviços específicos? O senhor sabe nos dizer? Eu não sei completamente, mas eu sei que ficava médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e pessoal de administrativo para poder receber.
Eu acredito que sejam esses os motivos pelos quais a prefeitura anterior cortou. A gente está fazendo os levantamentos e assim que eu tiver eu posso dar um parecer mais completo. Eu acredito que a gente não vai voltar, porque a gente tem muita dificuldade agora nesse momento, tem férias de médicos, nós tivemos que fazer contratações emergenciais, pagamentos com dificuldade. Não temos como contratar médicos agora, mas já pedimos, então demora um tempo. A gente vai fazer de tudo para repor os médicos da rede básica por completo. Muito bom. Não temos, por enquanto, como atender essa extensão de horário, mas eu estou fazendo os levantamentos. Tá assim, então quer dizer, por enquanto, num primeiro momento, não se tem condições de atender essa demanda, né? Agora, doutor Abelardo, na mesma área desse morador que reclamou... Quando fala mesma área, é saúde, viu, saúde, né? Não é exatamente... Não é o bairro, não é o bairro, né? É o mesmo sim, viu? É o mesmo? As duas são do Melhado. Do Melhado, né? Então, coloca o áudio aí pro doutor Abelardo ouvir, vamos lá. Boa tarde, Lucas. E aí, tudo bem? Lucas, me fala uma coisa, dá um abração, Madalena, e todo mundo aí, Luiz, todo mundo, que eu gosto muito do programa, viu? Lucas, uma coisa, aqui no Melhado, no postinho de saúde do Melhado, a gente tá passando problema desde o final do ano, mas agravou mesmo agora, porque a gente tinha um pediatra aqui muito bom por muitos e muitos anos, acho que mais de 20 anos ele ficou aqui no nosso postinho, doutor Fernando, só que ele aposentou no final do ano, e agora a gente não tem pediatra. Queria aproveitar as férias para levar meu neto para fazer uns exames que está precisando, e não tem pediatra, é só se precisar de urgência levar na UPA, mas na UPA não faz tratamento, não faz exame. Bom, doutor Abelardo, não só essa senhora, mas de vários pontos, de vários postos, como UBS, enfim, posto de saúde, estão reclamando muito da oscilação, falta de médico em alguns horários. Como é que o senhor está encarando essa situação? O senhor já viu a situação? Já tem algum ponto delineado para enfrentar esse problema? Já vi, sim, Madalena. Nós temos várias falhas nas equipes. Inclusive, nós tínhamos 2 médicos da equipe de Programa de Saúde da Família que estavam lotados aqui na Secretaria da Saúde. Já pedimos, os 2 já assumiram, aliás, foi no final do governo, eles foram exonerados e eu já pedi para eles voltarem para atender no PSF, né? Porque nós temos falta de médico, temos falta de enfermagem, temos falta de dentista, temos falta de... E pediatra é a pior especialidade, é a que mais nós temos dificuldade de preencher. Nós temos 3 ou 4 pediatras se aposentando, esse que a ouvinte citou, ele parou no final do ano, e ainda a gente não conseguiu repor, mas eu já pedi contratação de pediatras. Nós temos alguns concursados e vamos ter que abrir novos concursos. Pretendemos preencher todas essas lacunas. Tá certo, então quer dizer que já tem conhecimento da situação e já está delineando também solução para o problema. Agora, Luiz Antônio, é muito bom a gente conversar com o doutor Abelardo, porque aquele hospital que seria hospital móvel, a unidade móvel, né? E que tinha a doutora Gisele como aquela que cuidava das pessoas em situação de rua, visitando praças, fazendo aquele trabalho. Então, no momento que parece que chegou ao final do ano, ou agora, no comecinho do ano, o trabalho parece que foi cortado. E houve uma certa reação, porque os números, doutora Abelardo, parece que eram números altamente positivos. Pelo menos o número que nos apresentaram era de que muitas pessoas estavam se recuperando. Deu um número para vocês, Roberto? Mais de 50 pessoas já tinham se recuperado, voltado ao convívio familiar, procurando emprego, enfim, foi um trabalho realmente de recuperação na sociedade araraquarense muito importante, né? Agora, o senhor tem uma ideia do que vai acontecer? Esse serviço vai ser mantido, vai ser melhorado? Enfim, o que o senhor pensa ou vai ser extinto? Qual que é a visão do senhor nessa questão? Olha, esse serviço ele é muito importante para a cidade, não vai ser extinto. Quem falou isso faltou com a verdade. O que nós estamos fazendo é os levantamentos
dos horários de maior necessidade. Eu conversei com a doutora Gisele e já convoquei uma reunião dos funcionários que trabalham nesse serviço. O serviço não parou, ele continua funcionando. Tivemos problema da quebra do veículo que fazia atendimento, colocamos um outro no local e estamos já providenciando, nós estamos para receber do Ministério da Saúde uma van mais ampla e mais apropriada para esse atendimento. Quanto à doutora Gisele, ela está de férias esse mês, ela retorna dia 1º e nós vamos voltar com atendimento mais completo. Com relação às funcionárias, atendente e enfermeira, nós temos que usar as enfermeiras do PSF, ou seja, para preencher esse serviço, temos que ter funcionários do Programa de Saúde da Família. E o Programa de Saúde da Família nosso, ele está falho por falta de funcionários, tanto que a gente está realocando todo mundo para a periferia. Mas não vamos deixar faltar funcionário nesse serviço. Ele continua funcionando e agora vamos providenciar, inclusive, a melhora dele. Outro problema é que ele gera um número de horas extras muito grande por conta de começar logo às 6h30 da manhã e ir até de noite. E é desnecessário funcionar todo esse período. O que nós vamos fazer é iniciar bem cedo, que é o problema, é o horário que a gente consegue pegar os moradores acordando para dar medicação para eles. Por exemplo, uma pessoa que tenha tuberculose, se ela acorda e sai para se alimentar e já procurar as drogas, ele só volta a ser encontrado de tardezinha. Então nós vamos começar o serviço bem cedo, vamos dar continuidade e vamos atender essa população. Depois nós vamos tentar complementar esse serviço nos horários que nós estamos levantando, que serão mais necessários. Pelo convênio, ainda não está completamente, nós não recebemos ainda do Ministério da Saúde, mas a gente precisa preencher 40 horas semana. Então seriam 8 horas dia, que é a jornada de pessoal de PSF. Então não vai parar o serviço. Bom, então estamos quer dizer, a ver quando o horário, só isso. É isso aí, então quer dizer, está fazendo uma readequação de horário, porque o horário está estendendo demais, muitas horas extras e, logicamente, sai mais caro para a prefeitura. Então, quer dizer, esse serviço não vai parar. Então, as pessoas que nos telefonaram dizendo que perceberam que havia realmente uma recuperação muito grande, 50 pessoas foram recuperar, tiradas das ruas e foram viver com suas famílias ou até mesmo já estão trabalhando, né? Então, quer dizer, foi um resultado sucesso, positivo, né? Agora, se tem readequação, tem que readequar. Se está gastando muito, tem que readequar sem perder a qualidade do serviço. É isso que a gente espera. Né? Essa é a equação difícil, né, Amanda? Reduzir os custos sem reduzir a qualidade, o alcance do serviço. Alguém da mesa teria uma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando, doutora Abelardo, sobre a situação da dengue, porque ela muda de uma semana para outra, né? Estado de São Paulo, mais de 14 cidades foram aí já decretada a situação de emergência para dengue, e Araraquara vive aquela expectativa de uma possível ou não chegada do vírus tipo 3, que pode ser muito grave e causar uma nova epidemia. Qual que é a situação da dengue na cidade hoje? O que a gente tem que se preocupar, doutor? Olha, a preocupação nossa é muito grande com dengue. Esse é um ano esperado de epidemia. O que estamos fazendo? Além de todos os levantamentos, a gente aguarda um índice que o Estado que levanta, que é o índice de larvas. E baseado nisso, a gente faz ampliação de ações para o combate. Mas independente da chegada desse índice, nós estamos, primeiro, por ordem do prefeito, fazendo uma limpeza geral da cidade. Estamos com cerca de 10 caminhões fazendo toda a limpeza de mato, capinagem, isso aí.
E da parte nossa, da saúde, da vigilância, nós estamos com 7 caminhões fazendo a retirada de inservíveis e mais combate ao mosquito. Fora isso, temos feito ações aos sábados. Isso gera hora extra, mas a gente não tem como suspender porque estamos preocupados. O índice da doença está aumentando, mas ainda não preocupante no nosso município. A gente aguarda aí se vier o vírus, o 3, mas temos também um 2 e vamos ampliar essas ações. Estamos com 15 vans e cerca de 100 funcionários da vigilância trabalhando o dia todinho e com ações aos sábados. A vacinação da dengue, que é para um público bastante restrito ainda, mas é pífia. O resultado colhido até agora em Araraquara é de menos de 10%, pelo menos pelo último levantamento do público-alvo. O senhor pretende ampliar a divulgação dessa vacina, fazer uma campanha para mobilizar os pais, ou essa é uma causa perdida, doutor Abelardo? Não, eu já estou fazendo um levantamento aqui, uma solicitação, licitação, aliás, para verba de publicidade. Nós vamos gastar o suficiente para fazer uma campanha ampla para orientar a população, para nos ajudar com relação à retirada de lixo, combate junto às residências, latas, pneus, folhas, tudo que fica com um pouquinho de água, a larva desenvolve e vira um mosquito. Então nós vamos fazer uma campanha publicitária e vamos ampliar nossas ações. Mas estamos já nos preparando para um plano de contingência, aí no caso de montar um hospital de emergência, de urgência, aliás, um dengário, que a gente chama, e já estamos elegendo alguns locais para poder atender caso a gente tenha, de fato, uma epidemia. Agora, doutora Abelardo, tem uma notícia que está soando como uma bomba, que ontem foi uma decisão judicial e o Luiz Antônio tem os detalhes daquilo que está acontecendo e pode ter um impacto muito grande na administração, inclusive na questão, não sei se atinge a saúde ou não, se alguns funcionários da saúde serão atingidos com essa medida que foi anunciada ontem e que chegou em nossas mãos com exclusividade. E hoje o prefeito Lapena deverá fazer uma coletiva para explicar exatamente a situação. Qual que é a situação do doutor Abelardo, ver se vai atingir o setor dele? Madalena, esse era um temor que todos os setores da prefeitura mantinham, né, e a prefeitura como um todo, principalmente por causa da exigência imediata de um montante de recursos, né? Se fala em 17 milhões, se fala em 20 milhões de indenizações trabalhistas. Até na sequência do doutor Abelardo, a gente pode conversar com o Gustavo Jacobucci, viu, Lucas, do Cismar, para... O sindicato também está, enfim, participando dessa discussão. Mas, enfim, para resumir, doutor Abelardo, acho que o senhor já deve ter sido colocado à parte, né? Há alguns anos havia uma decisão que veio do STF, inclusive, para que todos os servidores aposentados fossem desligados do serviço público, né? E a gente sabe que há muitos ainda, a prefeitura fez PDV, plano de demissão voluntária para... alguns desligamentos, né, mas ainda alguns que ocupam, né, os seus espaços, os seus cargos, inclusive acho que na saúde. Não sei se isso afeta médicos, já que o senhor colocou que essa é uma preocupação, uma dificuldade muito grande. E agora, Madalena, a decisão que foi proferida ontem pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo juiz Guilherme Stamilo Santarelli Zuliani. Para resumir, numa linguagem mais popular, olha, parem-se as desculpas, os recursos são furados, são protelatórios, decida-se o que já está acordado, inclusive com a prefeitura, desde 2021. Devem ser demitidos, e essa história de, olha, mas tem que ver se vai pagar o fundo de garantia, a multa ou não, isso aí é uma questão trabalhista já analisada, vocês sigam a lei e indenize os trabalhadores por isso. Isso impacta a saúde, doutor Abelardo? Parece que chega a quase 20 milhões. A princípio, a informação que eu obtive é que são mais de 500 funcionários. Hoje, nessa situação? Mais de 500 funcionários, contando toda a prefeitura. E o impacto seria de quase 20 milhões.
de imediato 5 milhões, que podem ao longo dos meses chegar a 20 milhões. De imediato 5 milhões e mais de 500 funcionários. Doutor Belardo, você está sabendo dessa situação ou ficou sabendo agora através do nosso programa? Não, eu estou sabendo sim da situação e ela é bastante grave para nós. A gente foi pego assim de surpresa porque o prefeito anterior, Edinho, tinha conseguido levar para frente um pouco e a gente esperava um acordo para que fosse isso feito aos poucos. O impacto é muito grande, muito difícil para a prefeitura e na parte prática a saúde e todos os outros setores vão sofrer muito, sem dúvida. A gente já tem falta de médicos, falta de psiquiatras, falta de psicólogos, tem falta de terapeutas, nós temos falta em todos os locais. Estamos providenciando a reposição e de repente vem esse golpe. Só na saúde são mais de 160. Eu fico muito chateado com isso porque impacta na saúde da população e eu vejo que em outros locais isso não acontece. Eu tenho um cunhado que trabalha em Uberlândia, ele é pediatra, ele tem 76 anos, ele trabalha nas UPAs de lá, chamam-se UAI. Ele trabalha e dá plantão noturno, dá plantão diurno. Pediatra, ele é longevo, ele gosta de atender. Aqueles que não gostam, deixa sair. Nós temos alguns aí que estão pedindo para sair. Tudo bem. Tem também os funcionários que não respondem, não querem trabalhar. Esses aí tudo bem. E os que gostam e que a população procura, eu não vejo problema em trabalhar. Mas a gente não pode discutir com a lei e a gente, infelizmente, vai ter que cumprir. Não sei como que nós vamos nos virar. Esse número que o doutor Abelardo trouxe, desculpe interrompê-lo, doutor, é importante. São 160 funcionários nessa condição hoje só no serviço de saúde? Mais de 160. Mais de 160, inclusive médicos. Inclusive médicos. Motorista vai ser gravíssimo. Os motoristas, eles são longevos no trabalho. Uhum. E nós temos excelentes motoristas no SAMU, excelentes motoristas na prefeitura, que são mais velhos e trabalham muito bem. E SAMU, por exemplo, é um problema grave, porque além de ser motorista, de ter que ter habilitação para dirigir ambulância, eles têm um treinamento para urgência e emergência. E não se faz isso da noite para o dia. Você mesmo terceirizando, chamando terceirizadas, as empresas não têm esse profissional fácil. Tanto que gera um número de horas extras muito grande, principalmente no SAMU. Na prefeitura também. Dos 47 motoristas, nós temos uns 15 para aposentar. E no SAMU tem mais outros 12 a 15. É muito difícil preencher isso da noite para o dia. Eu vejo isso como uma crueldade muito grande do judiciário. Desculpe, eles me desculpem, mas eu estou colocando essa situação como uma judiação com a população da cidade. Agora, me falaram que ontem o prefeito Lapena tentou uma conversa com o Ministério Público, mas isso já é uma decisão judicial, né? Tentando reverter esse quadro, porque foi o que aconteceu. A administração passada foi tentando, logicamente, empurrar, e o pessoal imaginava-se que continuaria empurrando e até um acordo que a prefeitura pudesse fazer sem dar um impacto tão grande. Mas aí veio uma decisão judicial. Agora, doutor Belardo, essa decisão judicial é em nível local ou em nível Luiz Antônio? É local, trata da Prefeitura de Araraquara. Vou só trazer um trecho aqui, Madalena, para mostrar a contundência. Tem condição de recorrer ou não? Eu acho que não, porque olha só, no dia 3, está aqui na sentença, no dia 3 de abril, após reiterados descumprimentos, proferir, diz o juiz, decisão para condenar o município ao pagamento de multa diária no valor de R$3.000 a ser calculada desde o trânsito em julgado da sentença. Contudo, e novamente para adiar o cumprimento da sentença, o município levantou de forma inovadora e à margem das normas processuais uma questão não debatida sobre a interpretação do cálculo do FGTS. Vale lembrar que o município e o Ministério Público formalizaram um acordo extrajudicial para viabilizar
inviabilizar o cumprimento definitivo da sentença que foi homologado pelos juízes das fazendas e nada impede que o acordo seja retificado para englobar questões pendentes. Ou seja, né, o que o juiz está dizendo é que não há mais margem para ficar protelando essa questão e definitivamente exige o cumprimento da sentença. Está aí então a opinião do Dr. Belardo, que é realmente uma decisão bastante grave, uma decisão que afeta o funcionamento da prefeitura nesse momento, que realmente é um momento de transição, né? Teria mais alguma coisa, doutor Belardo? Doutor Belardo, você teria mais alguma coisa a observar em cima desse caso? Para encerrar esse caso, eu queria dizer que isso é uma opinião pessoal minha. Pessoal, claro. Essa crueldade do judiciário e do Ministério Público é pessoal minha. Eu não quero afrontar, mas é opinião minha. Não sei a opinião do governo. Nós teremos hoje uma reunião com o prefeito e todos os secretários, mas infelizmente vai ser prejudicial à população. Nós não vamos perder a esperança. A esperança é a última que morre, a fé nós temos de sobra e nós vamos trabalhar com muito afinco para resolver as situações. Mas fica um protesto. Tá muito bom, tá aí, quer dizer, é um protesto pessoal, né, como médico e como secretário de saúde, quer dizer, que pega realmente aí um impacto muito grande, 160 funcionários atingidos com essa medida, né? Olha, e pessoalmente também eu concordo com o doutor Abelardo, Madalena. Ou a uniformidade nacional sobre isso. E a experiência pessoal. Agora, como é que vai trocar 160 pessoas? Só na saúde, né? Na saúde, só na saúde. Eu concordo com o doutor Abelardo, sabe por quê? Porque a justiça também fala, você se vire. Não é assim. Manda embora, paga e se vira. Acabou, quer dizer, tem que pagar os que estão saindo, contratar os que estão chegando. É muito fácil as decisões deles e você toma... Na canetada. Na canetada. E o impacto que isso traz na sociedade, na população, não é medido na hora Não é medido pela decisão judicial. Então é isso aí. Doutor Abelardo, muito obrigado. Teria mais alguma coisa para encerrar? Não, eu só desejo assim um bom ano para todos. Nós vamos trabalhar juntos aqui, estamos com uma equipe muito bem formada, bastante técnica, e a gente vai fazer o possível e o impossível. Hoje eu tenho o tempo, eu estou aposentado da medicina e eu tenho formação em saúde pública, em administração hospitalar, e eu quero me dedicar e retornar o que a população da cidade me deu na minha vida profissional. Eu quero retornar com muito afinco e dedicação. Muito obrigado. Um abraço, doutor Abelardo, bom trabalho e que o senhor tenha sucesso nessa empreitada. Um abraço e bom dia. Madalena, nós estamos em contato já também, né? Agradeço aí ao doutor Abelardo, com o Gustavo Jacobucci, que é presidente do Sismar, que participou de toda essa questão referente ao funcionalismo, aqueles que aposentados ainda seguem na ativa. Ô Gustavo, como é que o Sismar, o sindicato, como é que você avalia, porque ontem saiu uma decisão, né, e a gente aqui conversando, né, antes de entrar no ar, classificamos como uma bomba, né? Isso é uma bomba realmente para o funcionalismo? Como é que você está enxergando essa questão, claro, do ponto de vista da categoria, mas também das finanças do município, Gustavo? Bom dia. Olá, bom dia, Luiz. Bom dia ao mesão aí do Jornal da IP, os ouvintes. Realmente é uma bomba que já vem sendo estourada, vamos dizer assim, há alguns anos, né? Ontem, depois de uma longa data, a prefeitura tinha pedido, desde o ano passado, para que a justiça explicasse exatamente o que queria dizer com a demissão, com 40%, sem 40%, com a multa. Veio a decisão onde o tribunal dá um ultimato, vamos dizer assim, né? Precisa ser feito alguma coisa, porque está sendo empurrada desde 2018, e vocês têm que decidir o que vão fazer. A justiça não vai dizer como fazer, porque está muito claro desde a primeira sentença o que tem que ser feito. Ou seja, se porventura for demitir, tem que demitir indenizando os 40%. Então, para nós do sindicato, a posição é clara desde o começo e não vai mudar. E esses 40%, Gustavo, só para a gente pontuar isso, né? Porque havia também a questão, mas os 40% é em cima do saldo do FGTS desde a aposentadoria, né? Porque quando a pessoa se aposenta, ela saca o fundo da vida inteira, né? Qual que é o entendimento do Sismar? Que esses 40% incide sobre
o FGTS da vida toda, né, dessa trajetória profissional, ou só desde a aposentadoria? Porque isso muda muito as contas, né? Não, com certeza, Luiz. Não só o Sismar, mas como a legislação e as sentenças transitadas em julgado, todas dizem claramente que, havendo a revisão do contrato e culminando na demissão, a indenização tem que ser da vida toda, né? Não é simplesmente nós, o sindicato, e a legislação federal, mas todas as sentenças, desde Araraquara, São Paulo, Brasília, que tem uma decisão monocrática do ministro Toffoli, que diz que, havendo a demissão, tem que ser indenizado os 40%. Por ter muito tempo, a prefeitura está sendo multada por não cumprir integralmente, apesar de os PDVs que houveram, foram 3, bastante gente se desligou, foi aventado, né, que, então, já que não tem dinheiro, então demite sem a devida indenização. Porém, não há nenhuma situação onde o tribunal diz, a qualquer momento, que possa não indenizar. Então, assim, há mais uma tratativa que teve mais aqui dentro de Araraquara, com um acordo coletivo, com acordos entre o Juizado de Araraquara, o Ministério Público e a Prefeitura, tentando amenizar, mas nós batemos desde o início que tem que seguir a sentença transitada em julgado em três esferas, nas 3 instâncias. Que orientação o sindicato dá ao servidor que está nessa situação hoje, acordou, né, sem saber quanto tempo ele permanecerá no funcionalismo? Na verdade, Luiz, quando a gente ficou sabendo ontem à tarde, a gente imediatamente oficiou o gabinete, conversando com a secretária do prefeito, e conseguimos uma reunião hoje para as 10h30 da manhã. Porém, aí eu particularmente estava numa assembleia ontem à noite em outra cidade, Database. Quando eu voltei, tinha uma chamada da prefeitura para fazer uma coletiva de imprensa às 11 horas. Isso fez com que a gente já disparasse um vídeo dizendo que, apesar do que for feito pela administração, o sindicato é contra que seja demitido, principalmente que seja demitido sem indenização. Então agora, daqui a pouco, nós vamos na reunião com o prefeito, que é o nosso intuito inicial de avisar para a nova gestão, né, trazer para eles a realidade, apesar de todo o corpo de procuradores já saberem do processo desde o começo, que os procuradores são de carreira, mas tentar mais uma vez uma luz no fim do túnel. Olha, prefeito, novo, está acontecendo assim, não cometa essa injustiça. Então a gente espera, né, tem esperança de que ainda essa conversa culmine em alguma coisa, tipo, não, olha, então se essa é a realidade, vamos pensar melhor, tal, que pode ser descumprida a decisão. Não dizemos que pode, porque está desde 2018 esse vai, não vai, né? Apesar de alguns pontos específicos, os PDVs terem sido feitos, muita gente se demitiu, passou em novos concursos, mas assim, a não indenização dos servidores, a gente vai ser totalmente contra, porque em momento algum diz que pode não indenizar, né? Essa discussão foi muito local, mas a gente bate nas esferas superiores, onde o próprio ministro Toffoli disse, se for demitir, numa sentença monocrática, que demita indenizando. E a própria legislação brasileira diz isso. Nenhum servidor, nenhum trabalhador pode ser demitido injustamente, porque é uma decisão sem justa causa, porque o servidor público tem que ter um processo administrativo, e não é o que ocorreu um processo judicial que tem lá os fatores, ou as justificativas deles, mas não deixa de ser uma demissão sem justa causa, porque o funcionário não deu causa para demissão. Simplesmente, depois de 2019, tudo bem, foi mudada a Constituição, você sabe que aposentando saem sem nada. Mas antes não existe isso, não existe previsão legal sobre isso. Teve que vir sobre uma decisão judicial. E ela é clara, onde diz que a indenização tem que ser com os 40%. Então a gente, o que pode fazer? Eu não gostaria de fazer nenhum tipo de ataque agora, porque eu ainda penso que a conversa com o prefeito vai mudar os rumos, mas se possível, se possivelmente não mudar o rumo, que for demitir, sem problema, o sindicato vai estar aqui com o corpo jurídico pedindo indenização, e a gente sabe que a indenização vai ser um precatório que vai dar quase o que já deve para a prefeitura hoje, que a prefeitura já deve hoje. Então, assim, se a gente tem uma ideia, e pensando nisso, de ajudar a nova administração e não gerar mais precatórios, que eu sei que é a ideia da nova administração, não gerar, já cai por terra, porque vai gerar, porque a gente vai judicializar todos os servidores que tiverem a demissão
sem indenização. Na defesa dos 40% do FGTS da vida toda. Ou seja, se o governo fizer aí alguma leitura, forçar a barra numa leitura jurídica para que não seja dessa forma, vai enfrentar... Empurrando mais uma vez... Isso aí gerando um precatório com multa lá na frente, aumentando o problema, né? Bom, esticando o problema, né? Aí, então agradecemos... Ô, Gustavo, só uma última pergunta, né? Todo mundo te conhece e sabe que você é um sindicalista com bastante polimento nas tuas, enfim, falas, enfim. E você, nesse caso específico, está respondendo a um processo por crime de injúria, calúnia e difamação contra o promotor de justiça com pedido de prisão no processo. Você cedeu em algum momento, Jacobus? Nesse caso. Quem que é o promotor? O Jacobus pode contar. Infelizmente, vamos dizer que são ossos do ofício, né? Houve uma falta de... Eu que o digo. Ossos do ofício, eu que o digo. E aí, sim, desde o ano passado, infelizmente, foi uma matéria do sindicato, sem nenhuma conotação pejorativa a ninguém, a pessoa, simplesmente sobre o fato, né? Porque a gente realmente repudia uma situação dessa, onde o trabalhador não está podendo falar nada e só está levando. E, enfim, eu recebi um processo, o Ministério Público do Estado versus Gustavo Pessoa. Estou respondendo criminalmente e, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, porque eu não fiz nada de errado, né? Já fizemos, já depusemos na delegacia e o processo corre aí. Mas assim, eu entendo. O Jacobus, foi apenas uma observação de opinião? O que o promotor ele alega? Que houve ofensa onde? Injúria, onde houve isso, né? Na própria pessoa dele, que a gente fala que estava... eu não sei, sinceramente, Madalena, não sei aonde foi visto que havia algum tipo de injúria contra a promotoria ou contra o promotor na pessoa. E por isso que então que a gente eu estou respondendo, né? Tá certo. Acho que faz parte disso. Mas eu, de fato, eu não vou me defender porque eu não sei aonde aconteceu, aonde foi escrito isso. Eu não consegui ver, né? Então eu vou tentar judicialmente reverter isso aí. Mas eu acredito que fico chateado, mas faz parte. Se for para defender o trabalhador sofrer esse tipo de coisa, que aconteça. Eu não estou aqui para brincar. A ironia é que o Gustavo é muito criticado às vezes, né, Gustavo, por você ser mais conciliador, né, ser manso nas tuas colocações, no bom sentido, não estou falando pejorativamente, né, e às vezes é criticado por isso e, na verdade, está respondendo por críticas supostamente pesadas à promotoria. É isso aí. Muito obrigado ao Jacobus e vamos acompanhar. A reunião vai ser com o prefeito hoje às 11 horas, Às 10h30 com a gente e às 11 horas ele tem uma coletiva de imprensa que ele marcou. A coletiva de imprensa será para falar, talvez, exatamente dessa situação, né? E não sei se o governo já teve tempo de pensar num plano, né, da decisão para hoje estar comunicando que a coisa é isso feia, aí, né? Muito obrigado, Jacobus, um abraço, viu? Agradeço, bom dia. Bom dia. Agora, é isso que eu digo a você, né? Vamos ouvir qual que vai ser a alegação do Lapena. Eu creio que nossa reportagem vai estar lá no local, certo? Ouvindo... Talvez o Celito possa fazer a cobertura, né? Gravar assim, a reunião e amanhã a gente vai fazer um comentário a respeito das alegações do Lapena. Agora, o que a gente tem que fazer o prefeito que foi eleito entender que problemas vão existir mesmo. Então, está começando a administração e já tem uma cacetada dessa. Essa bomba dessa. começou explodindo no colo do Edinho, por isso que ele fez 3 planos de demissão voluntária. Ele já começou o processo de tirar o pessoal. Isso repercutiu muito lá na Já Câmara. caiu muito o já impacto, caiu né, bastante da desde o primeiro impacto. Acaba a fantasia, né, Madalena? Você sonha ser prefeito de uma cidade para implantar as suas ideias e fazer o serviço público a teu modo, as obras que você sonha fazer. Aí você pega o Ministério Público pela frente, a decisão judicial. Aí você chega lá e fala, bom, eu tenho um orçamento aqui, 5 milhões, aí vem a judicialização da saúde, tem que dar o tratamento desse, custear o remédio aqui e tal, aí vem uma bomba como essa, aí vem os precatórios, e aí você fica, na verdade, resolvendo problemas, governar e resolver problemas. Aí você tem que ir jogando com a... É por isso que o Edinho vai pegar problema mesmo, porque a gente tem que administrar isso, né? Driblar aqui, driblar lá. Também, De Santos também pegou, todo mundo. Então, quer dizer, eu acho que o Lapena não estava imaginando o que era realmente, porque ele tem uma experiência legislativa, tá bom? Eu me lembro que o Edinho, por exemplo, sofreu muito na primeira administração dele,
Tá bom? Ele já entrou carpindo tudo. Depois de 10 dias, tava tudo de novo com mato. Ele falou, pelo amor de Deus, choveu em cima, sabe? Aí começou a, sabe? Se fosse só carpir, né? E quando ele via a imprensa, ele me xingava. Ele falou, vocês só metem o pau, vocês não tem o que tem, pomba. É difícil, não é fácil não. Quer dizer, a situação é assim mesmo, Ninguém né? Não falou adianta que chorar. Fácil. Mas o pessoal também se esforça para ganhar a eleição, né? Então tem que estar preparado, porque ninguém obrigou, né? Foi lá... Ganhar a eleição não é fácil também. Não é também. Né? Todo mundo quer. Eu quero entrevistar o Lapena para dizer isso na cara dele, sabe? Não adianta ficar fugindo. Madalena vai dizer, Madalena nunca fugiu de ninguém, sabe? Sou um jornalista obstinado, tá bom? Sou bastante, não digo agressivo, eu sou contundente, incisivo, tá bom? E de vez em quando eu sou também um pouco agressivo, mas eu reconheço isso, mas eu sou bem incisivo, tá bom? Eu gostaria realmente de vê-lo aqui nessa mesa, porque... Não adianta fugir da gente, nós vamos trabalhar, sabe? Então eu quero perguntar isso para ele. O senhor tinha certeza que o senhor queria ser prefeito? O senhor tem um salário enorme, de falar com um grande médico, tá bom? Tem aí uma clientela muito grande. Tem reputação na área, né? Eu não sei, um faturamento, segundo informações, de quase 100 mil com a sua equipe e tal, por mês. Quer dizer, trocar toda a estabilidade dele para ser prefeito só porque... era um orgulho tal, ou um sonho. Então, quer dizer, começa a perceber que eu já comentei até com o Edinho, comentei com o Barbieri, falei, olha, se me desse a prefeitura de Araraquara, toma, Madalena, você é o novo prefeito. Eu falei, muito obrigado, não quero. Quero continuar como jornalista, porque eu sei o pepino que vocês estão pegando. Governar, meu filho, é para quem gosta. Sabe? Administrar Lula uma casa gosta, é difícil, né? Edinho gosta. uma cidade. Então, Alckmin gosta. Então tem que ter, como é que se diz assim? Vocação. Madalena. O serviço público é vocação em todas as áreas, né? O médico no serviço público ganha menos do que no privado. Ele está pela vocação. Professor, idem, está vocacionado àquilo. Um gestor também, né? É o sentido do serviço público. É importante a gente elogiar também a entrevista do doutor Abelardo, quando o Lapena acertou em alguns secretários, a gente falou aqui, tinha falado do doutor Abelardo. Ele foi muito coerente nas suas palavras, enfim, deu o recado. A gente torce para que faça um grande trabalho. Na minha opinião, por enquanto, é mais um acerto aí desse governo. Como esse jornalista que vos fala, minha vocação é esta aqui. Jamais eu trocaria isso aqui para ser vereador, tá bom? Jamais eu trocaria isso aqui para ser um prefeito. Jamais, porque a minha vocação é essa aqui. Agora, esses caras que falam que faz jornalismo aí, apareceu uma oportunidade para mamar, estão todos lá mamando e achando que fazem jornalismo, sabe? Jornalismo é obstinação, jornalismo é paixão, jornalismo é realmente alguma coisa que está no sangue, porque muitas vezes, rapaz, já tive época que não tinha dinheiro para comprar gás, tá bom? Até porque não larguei a profissão, fui até o fim. Sabe, porque eu acreditava que dá para fazer um trabalho e sobreviver com isso. Então, o sujeito faz aí umas materinhas vagabunda, depois aí fica popular, porque rede social fica, né? Se eu quiser montar uma rede social minha, vou ter 200 mil pessoas me seguindo todos os dias, falando só de acidente e tal, e quando vai falar de política não dá a oportunidade para o outro falar, como nós damos. Nós estamos insistindo para as pessoas falarem. Ou não estamos? O doutor Abelardo falou, foi muito bem tratado. Falando em jornalismo na veia, Madal, o Celito Esteves está prontinho com o jornalismo na veia, ao vivo, direto das ruas.